Gente, nessa aula a gente está tendo muita coisa para comparar, né? Comparei lá a resposta imune primária com a resposta imune secundária, imunização ativa com imunização passiva e agora imunidade celular e imunidade humoral. Qual é a diferença entre imunização e imunidade? Imunização é o mecanismo, é o caminho, é o processo que leva à imunidade. Então, a imunização é todo aquele processo onde você recebe um anticorpo pronto, imunização passiva, ou você recebe um antígeno, fabrica um anticorpo, fabrica células de memória, imunização ativa. O resultado final do processo de imunização se chama de imunidade. Imunidade, o resultado final do processo de imunização pode ser de dois jeitos. A imunidade celular, ela é mediada pelos linfócitos T8 ativos na forma de linfócitos T citotóxicos, né? Os linfócitos T citotóxicos, eles exatamente, os especialistas em combater vírus e câncer, né? Eles, moçada, lá na aula de sangue, conversando sobre isso, esses carinhas aqui, eles agem através daquelas proteínas perfurinas que vão perfurar a membrana da célula cancerosa, a membrana da célula infectada pelo vírus, e com isso você vai eliminar câncer e células eliminadas por vírus, células infectadas por vírus. Isso aí, a imunidade celular. Quando a gente fala em imunidade humoral, a imunidade humoral, ela é mediada pelos anticorpos, também conhecidos com o nome de imunoglobulinas. Ô Landinho, por que o nome é imunidade humoral? Gente, o nome humor é um nome fresco em fisiologia para líquido. É porque, moçada, os anticorpos estão localizados nos líquidos corporais, como o sangue e a linfa. Sendo, gente, que o que é que são mesmo anticorpos? Eles são proteínas de defesa. Sendo que eu falei de anticorpos aqui várias vezes e até agora não expliquei como é que eles trabalham. Essas proteínas de defesa, elas são formadas por 4 cadeias peptídicas, ou seja, aquela história de estrutura quaternária, né? Onde você vai juntando várias estruturas terciárias, no caso 4, para formar uma estrutura quaternária, sendo que nos anticorpos, essas 4 cadeias peptídicas formam a estrutura em forma de letra Y. Então, você pega na estrutura dos anticorpos 4 cadeias peptídicas, 2 delas chamadas de cadeias pesadas. Tá aqui então uma cadeia pesada, outra cadeia pesada. 2 delas chamadas de cadeias leves. Uma cadeia leve, outra cadeia leve. E claro, né? Essas 4 cadeias, elas ligadas, juntas. Pode notar que elas juntas têm a forma de uma letra Y, né? Então, um Y aqui na jogada. Sendo, gente, que o Y ele tem 3 pontas. Uma ponta, 2, 3. E essas 3 pontas, elas têm nome. 2 dessas 3 pontas são chamadas de porções FAB do anticorpo. E elas são específicas. Cada anticorpo tem isso aí diferente. E essas porções FAB, elas exatamente ligam no antígeno. Aliás, uma lembrança. Lembra quando a gente tinha feito lá toda aquela novela da imunização, onde a célula apresentadora de antígeno tinha apresentado os determinantes antigênicos aqui na frente aos linfócitos e que cada tipo de linfócito ele tinha apenas um tipo de receptor e eu tinha que encontrar qual é o receptor compatível com aquele antígeno em especial? Antígeno redondo, receptor quadrado? Não é esse. Antígeno redondo, receptor triangular? Não é esse. Antígeno redondo, receptor redondo? É esse aqui. Pois, gente, esse receptor é específico para esse antígeno. Esse mesmo receptor vai ser colocado na porção específica. Esse mesmo receptor do linfócito, igualzinho, o mesmo receptor que o linfócito tem, vai ser colocado no anticorpo para poder ligar no determinante antigênico, que nem o linfócito ligou no determinante antigênico, o receptor ligou, você vai deixar no anticorpo do mesmo jeito,
para ligar do mesmo jeito. A terceira ponta do Y se chama de porção FC, e a porção FC, ela é inespecífica. Ora, vamos colocar desse jeito, né? A porção FAB, ela varia de acordo com o antígeno, né? Então elas variam de antígeno para antígeno. Ela é específica para um determinado tipo de antígeno. Então, para cada tipo de antígeno, essa porção ela é diferente. Mas a porção FC inespecífica, ela é constante no anticorpo. Ela sempre é igual. E para que serve isso aqui? Isso aqui liga nas células de defesa. Ou seja, nos leucócitos, liga nos glóbulos brancos, aqui nesse caso. Em outras palavras, como é que o anticorpo ele vai funcionar? Ao contrário do que a maioria das pessoas que estudam isso pensam, o anticorpo não mata ninguém, o anticorpo não destrói ninguém. O anticorpo não mata, ele não destrói, ele age de 3 maneiras. Maneira moçada, número 1, opsonização. O nome é o de menos. O que me interessa é a ideia. Opsonização é a marcação do antígeno. Gente, na minha cabeça, o anticorpo funciona como um carimbo avisando quem é que o sistema imunológico tem que matar. Era uma vez uma bactéria, era uma vez um leucócito. Os leucócitos da gente são lesados pra caramba. O leucócito, moçada, ele às vezes lá não reconhece a bactéria, né? Ele não está nem aí para a bactéria. Entretanto, se você produzir um anticorpo contra a bactéria, 2 das pontas do anticorpo ligam na bactéria, 2 das pontas do anticorpo ligam na bactéria, e a terceira ponta do anticorpo liga no leucócito. A terceira ponta do anticorpo liga no leucócito. Toda vez, gente, que o leucócito liga nessa ponta, ele é estimulado a fazer fagocitose e detonar a bactéria. Então, cara, se o leucócito passar do lado da bactéria, mas a bactéria não tiver marcada com anticorpo, às vezes ele ignora. Mas, se a bactéria tiver marcada com anticorpo, né, 2 pontas ligam nos antígenos, uma ponta liga no leucócito, ele é estimulado a exatamente fazer fagocitose e matar a bactéria. Como é que, por exemplo, o meu corpo reconhece uma estrutura que é minha, a minha célula, de uma estrutura invasora, de uma célula invasora? Fácil, moçada. A minha célula não está marcada com anticorpos. Então, quando o leucócito passa do lado, nem tchum. Mas a célula invasora marcada com anticorpos, ora, gente, 2 das pontas do anticorpo ligam no antígeno, a terceira ponta liga na célula de defesa, ela é estimulada a fazer fagocitose e mata a célula invasora. Por isso que eu digo que na minha cabeça, o anticorpo funciona tipo um carimbo, avisando quem o sistema imune tem que matar, né? Então, por exemplo, lá, você está carimbando quem é o inimigo. Você está carimbando com o anticorpo, quem é que o sistema imune tem que atacar. Quem não tiver carimbado, o sistema imune ignora. Quem tiver carimbado, o sistema imune vai lá e fuzila com a grande facilidade. Notem que o anticorpo não mata ninguém. O anticorpo não destrói ninguém. O anticorpo funciona como uma ponte entre o invasor e o leucócito. O anticorpo facilita que o leucócito destrua o invasor. Mas o anticorpo não destrói, ele marca. Segunda maneira, moçada, de um anticorpo trabalhar, chama de aglutinação. Aglutinar quer dizer juntar, quer dizer aglomerar. Vai ser a aglomeração dos antígenos. E qual é a vantagem, moçada, de aglomerar os antígenos? Gente, entrou uma gangue de bactérias em você. Um arrastão de bactérias dentro do seu organismo. Cara, se essas bactérias se espalharem, vai dar um maior trabalho para o sistema imune. Vai uma para a cabeça, outra para o braço, outra para o pé, e o glóbulo branco vai ter que ir na cabeça buscar uma, lá no braço buscar outra, lá no pé buscar outra. Isso aí, moçada, dá muito trabalho, né? Daí, vamos ser inteligentes. Quando, moçada, as bactérias, elas entrarem, ora, que tal a gente começar a marcar com os anticorpos?
O anticorpo tem duas pontas para ligar no antígeno. Não precisa ser da mesma bactéria. Pode ser o antígeno em uma, o antígeno em outra, e sobra uma ponta. Um antígeno em uma, um antígeno da outra, e sobra uma ponta. Sempre é o mesmo antígeno, né? Mas esse mesmo antígeno em uma, esse mesmo antígeno em outra, ponta solta. Em uma, em outra, ponta solta. Em uma, em outra, ponta solta. Em uma, em outra, ponta solta. Gente, as bactérias estão todas amarradas. Comparação idiota clássica do Landim. Eu sou o glóbulo branco, vocês são as bactérias. O meu objetivo é matar todos vocês. Eu posso fazer esses dois jeitos. Eu posso ir na casa de cada um, matar de um por um, o que, convenhamos, ia me dar um trabalho da porra. Ou eu podia arranjar um jeito de juntar todo mundo num canto só, amarrar todo mundo e tacar fogo na sala para matar todo mundo de uma vez só. O que, convenhamos, é bem mais prático. Aglutinar é amarrar todo mundo e tacar fogo na sala. Ao invés das células invasoras se espalharem, eu junto tudo e chamo. Leucócito vem. Gente, quando o leucócito vem, ele já vai e fuzila todo mundo de uma vez só. Facilita a vida dele. É que nem mostrar aqueles filmes lá de fuga de prisão, né? Que os prisioneiros são tudo amarrados um com o outro na corrente. Pra quê? Porque se os prisioneiros fugirem soltos, vai um para um canto, um para o outro, vai ficar difícil lá para a polícia pegar os bandidos, né? Mas se você vai lá e amarra tudinho, ora, para onde um vai, todos vão. Se eu capturar um, eu capturo todos. Né? Para onde uma bactéria vai, todas vão ter que ir. Quando eu matar, eu mato todo mundo de uma vez. Terceira maneira de um anticorpo trabalhar. Gente, vai ser a neutralização de antígenos tóxicos. O nome aqui, autoexplicativo, a neutralização de antígenos que são tóxicos. Um exemplo, era uma vez uma molécula de veneno de cobra. Por que a molécula de veneno de cobra ela é problemática? Porque ela vai ligar numa determinada célula sua, num receptor, esquema chave e fechadura. Quando a molécula de veneno ligar no receptor, quando a molécula de veneno encaixar no receptor, no que encaixa, aciona alguma reação química e algum problema vai acontecer em você. Daí, moçada, para você não deixar a molécula de veneno ligar no receptor, o anticorpo ele funciona como um entupidor molecular. O anticorpo, duas pontas liga aqui, uma ponta liga aqui, e agora que o anticorpo agiu como esse empata-foda molecular, não está deixando a molécula de veneno encaixar no receptor, o veneno foi neutralizado. Ele agora é inofensivo. O problema dele é que quando ele encaixa no receptor, eu estou lascado. Se eu pegar a molécula de veneno, enfiar um anticorpo aqui dentro, entupiu a molécula de anticorpo. Então ela não consegue ligar no receptor, a molécula de veneno, ela está neutralizada. Na verdade eu mato dois coelhos com uma cajadada só, né? Porque nesse caso, não apenas eu neutralizei o veneno, como essa ponta solta atrai um leucócito, o leucócito tem um maior tesão, por quem está ligado nessa ponta, ele quer comer todo mundo, ele vai lá e devora, fagocita, para ser mais elegante, a molécula de veneno. Então, além de eu impedir a molécula de veneno de causar um mal, eu ainda vou atrair um leucócito para destruir o veneno. Pronto, me livrei do veneno. Quando eu tomo um soro contra veneno de cobra, um soro antiofídico, os anticorpos neutralizam e facilita a destruição das moléculas de veneno. Sendo, moçada, que existem 5 tipos de anticorpos, 5 tipos de imunoglobulinas. Gente, isso aqui já é bem mais pesados. Imunoglobulinas, abreviadas simplesmente de IG. Então isso aqui, mesmo para o pessoal do vestibular tradicional, caracas, é um vestibular ou outro que vai cobrar isso. As provas bem doidinhas para poder cobrar essa situação. Elas são chamadas de imunoglobulinas tipo A, imunoglobulinas tipo D, imunoglobulinas tipo E, imunoglobulinas tipo G e imunoglobulinas tipo M. Né? Então, nesse caso, 5 tipos lá de anticorpos, né? IgA, IgD, IgE e IgM aqui na conversa. Sim, e cada um desses tem lá as suas peculiaridades, né? A gente vai colocar aqui o que me interessa. Os anticorpos, moçada, IgA, eles são encontrados em mucosas,
Por exemplo, na mucosa da boca, na saliva, tem anticorpos IgA. Isso é muito legal, né? Tem muita bactéria na saliva. E o resultado? Que as bactérias da saliva, elas já ficam marcadas com os anticorpozinhos. Que quer dizer que quando você corta a boca acidentalmente, que a bactéria se aproveita que você cortou a boca para entrar, ela já entra carimbada pelo sistema imunológico, né? Então ela já entra de maneira que o leucócito facilmente liga no anticorpo e fuzila ela. Você vai encontrar isso aqui também no leite materno. Então, moçada, o leite vai ter anticorpos do tipo IgA. O anticorpo IgD, ele é o anticorpo mais comum, mais tradicional, né? Sem opcionais, por assim dizer. Anticorpos IgE, eles agem em ações alérgicas. Falo já sobre isso. A gente vai ter os anticorpos IgG. Gente, para começar, os anticorpos IgG são os únicos que conseguem atravessar a placenta. E, aliás, se a gente tiver um para decorar, eu acho que eu vou querer que você decore os anticorpos IgG. Porque eles são super importantes para a gente, né? O lance lá da gravidez. E, aliás, decorar assim, né? Você pode tentar associar o IgG, o G de IgG, com o G de gravidez, para exatamente lembrar que são os que atravessam a placenta, né? Uma coisa interessante é que esses anticorpos IgM, eles aparecem em infecções agudas. Em outras palavras, né? Quando você está doente, você tem anticorpos IgM em você. Quando eu digo que a infecção é aguda, que ela está lá no ápice dela, né, causando sintomas e etc e tal. Então, quando você está doente, IgM. Quando você, moçada, fica curado, você vai substituir pelos anticorpos IgG, que eles aparecem nas chamadas infecções crônicas, infecções que já estão controladas. Isso é muito bacana para o médico se orientar em algumas coisas. Por exemplo, existe uma doença chamada lá de toxoplasmose. Toxoplasmose, causada por protozoário, transmitida pelo gato. Falarei sobre ela com mais carinho no futuro, mas posso adiantar que toxoplasmose é uma doença que para a maioria das pessoas não tem problema. O problema é para quem tem imunidade baixa. Por exemplo, mulheres grávidas. E minha maior preocupação na mulher grávida, pegar a toxoplasmose, é que nesse caso, moçada, a toxoplasmose, para ela, não tem tanto problema. Mas vai passar para o bebê, acaba estragando a formação do sistema nervoso do bebê, e o bebê pode nascer com uma série de problemas neurológicos, como por exemplo lá, retardo mental. Daí, mulheres grávidas devem evitar muito chamego com gato. Mulher grávida, né, é bom evitar chamego com gato. Se você é menina, estiver grávida e tiver gato, evita a gente lá, né, ficar muito de, né, cuti-cuti-cuti com gatinho, né, deixando o gatinho muito perto de você. Porque se Deus me livre, você vai lá e pega toxoplasmose, quem vai se lascar não é você, é o bebê. Né? Porque o toxoplasma ele vai passar para o bebê, pode causar, por exemplo, uma formação do sistema nervoso e a criança nascer com retardo mental. Né? Às vezes, quando o médico está suspeitando que a mulher grávida está com toxoplasmose, ele pode fazer exames pedindo IgG e IgM. Olha só como é que o médico ele interpreta. Se você tiver nem o IgM, nem o IgG, isso quer dizer, moçada, que você nunca entrou em contato com a toxoplasmose. Nunca entrou em contato com a toxoplasmose. Você não tem anticorpos. Inclusive, já que você nunca entrou em contato com a toxoplasmose, aproveito para pedir mais ainda, nada de chamego com gato, para você não pegar a toxoplasmose e não prejudicar o bebê. Se, entretanto, moçada, a gente vai lá e faz o exame, e você tem IgM, eita caramba, se você tem IgM, isso quer dizer que você está com infecção aguda, quer dizer que você está com infecção agora. Eu vou ter que tratar a toxoplasmose em você, né, e torcer para já não ter passado para o bebê não ter problema. Entretanto, moçada, se você vai lá e faz o exame, e você tem IgG, ufa, isso quer dizer que em algum momento da sua vida, você entrou em contato com toxoplasma, mas, gente, você já conseguiu resolver o diabo da infecção. Então, o toxoplasma ainda está em você, mas ele está controlado, não tem perigo de você passar a doença para o bebê, mesmo porque você vai passar os anticorpos para o bebê via placenta e ele está protegido. Ou seja, o médico, pelo tipo de anticorpo tem uma ideia,
se você nunca teve, se você tem, ou se você já teve a doença e está controlada. Se você não tem nenhum nem outro, você nunca teve toxoplasmose. Se você tem IgM, você está com a toxoplasmose agora. Tem que tratar a toxoplasmose e torcer para já não ter passado para o bebê. E se você tem IgG, quer dizer que você já teve toxoplasmose, mas a infecção está controlada, você não tem mais sintomas, não vai passar para o bebê, ufa, relaxa, você está imunizado. Né? Claro que a maioria dos vestibulares não vai querer que você saiba dessa historinha de cor. Mas o vestibular ele pode, por exemplo, contar para você essa história e pedir para você analisar o que é que está acontecendo nessa situação.